Olá, está começando o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 5 de outubro. A partir de agora eu trago as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques do jornal de hoje. Dose de reforço pode conter amostras das variantes mais recentes do vírus, servindo assim como uma atualização da resposta imunitária. Projeto de lei propõe mudanças na tributação do ICMS sobre combustíveis. Papa Francisco, vários líderes religiosos e cientistas apelaram à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021. Pauta Aberta está no ar. Começamos o Pauta Aberta de hoje falando de saúde. Você já ouviu falar em diabetes emocional? Será que existe essa relação entre as emoções e a doença? Nossa equipe de reportagem foi buscar essa resposta. Confira. O Pablo descobriu que tinha diabetes em 2013, aos 26 anos de idade. Uma notícia que mudou a vida dele. Foi somado a um quadro de depressão na ocasião. E a última coisa que eu gostaria de ouvir era o diagnóstico do diabetes, até porque eu não tinha conhecimento algum. No meu caso, eu não tinha noção exata do que era aquilo, me tornar insulino dependente, então foi um misto de emoções muito ruim na minha vida na época. É comum as pessoas associarem o surgimento do diabetes à instabilidade emocional, mas essa endocrinologista esclarece que a doença está relacionada a outros fatores. O diabetes emocional não é um diagnóstico propriamente dito, né? Ele pode ser um fator que pode estar presente no momento que o paciente descobre a doença, ou que pode até colaborar com a piora do controle glicêmico. Mas não é um tipo de diabetes reconhecido. O diabetes ele está muito associado ao sedentarismo, ao excesso de peso e a fatores genéticos mesmo, né, de predisposição. O que pode acontecer é uma piora do quadro. Pessoas que já têm diabetes também podem ter uma piora do controle da doença durante períodos de estresse, né? Então, muitas vezes, porque até negligenciam o tratamento, né, podem ter outras prioridades, deixar um pouquinho o tratamento de lado, por causa de um sono ruim, de uma alimentação desregrada, pela falta de exercícios. Então, claro que a parte emocional é sim importante, né, para o controle do diabetes e de outras tantas doenças. É literalmente uma montanha-russa, né? A vida de quem convive com diabetes é pautada em altos e baixos. Então, o fator emocional sim provoca alterações na minha glicemia, não são poucas, e a gente fala que tem uma ferramenta em mãos e desde a hora do acordar ao dormir a gente precisa entender o que pode provocar isso na nossa glicose. Então não é só na alimentação, não é só na prescrição do médico, mas os fatores emocionais, pelo menos no meu caso, impactam muito na minha glicemia. E como lidar com as emoções à flor da pele? O Pablo encontrou nas redes sociais uma forma mais leve de lidar com a doença. E a coisa que eu mais queria era encontrar um igual, né? Alguém que pudesse talvez compreender o momento que eu estava vivendo e que pudesse tirar algumas dúvidas. Foi então que, por conta da tecnologia, que sempre fez parte da minha vida, eu resolvi ir para as redes sociais e externar aquele momento de dor que eu estava passando para procurar mais uma pessoa. Foi aí que surgiu Eu e a Beth, aí foi a forma que eu tive de me comunicar e me conectar a outras pessoas que conviviam, né, que convivem com a doença. As pessoas que já têm o diabetes devem se cuidar de forma constante, né? Dar sempre atenção para a atividade física, uma alimentação equilibrada, cuidar do sono e até mesmo do estresse. Tentar achar alternativas, né, para aliviar suas emoções, o seu estresse. Isso é diferente de pessoa para pessoa. Algumas pessoas buscam ajuda na psicoterapia, outros ficam bem com exercícios físicos, com yoga e outras tantas formas aí de controlar, né, as emoções. Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei enviado pelo governo federal que propõe mudanças na tributação do ICMS sobre combustíveis. Entenda como pode ficar a cobrança caso ela seja aprovada. Os combustíveis apresentaram variação de preços nos últimos meses nos postos, situação que preocupa a população em muitos estados. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio do litro da gasolina no país é de mais de R$ 6. Composição dos preços dos combustíveis, nós temos 5 parcelas
A primeira parcela é o preço do combustível fóssil, aquele que vem da refinaria, a gasolina, o diesel. A segunda parcela é o biocombustível, que é adicionado a esse combustível fóssil. A terceira parcela é a margem bruta de distribuição e revenda, né? Ou seja, o que se gasta para levar o combustível da refinaria até o posto de revenda, até o consumidor. A quarta parcela são os tributos federais e a quinta parcela são os tributos estaduais. O governo federal quer estabelecer um valor fixo de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e serviços sobre os combustíveis. Atualmente, a alíquota do ICMS pode variar entre 12% e 35% e incide sobre um valor médio do combustível na bomba, que varia a cada 15 dias. O ICMS provoca um aumento do preço e aí tem uma arrecadação maior de ICMS simplesmente porque é cobrado sobre o chamado preço cheio, né, do combustível ao consumidor. O projeto de lei propõe que esta alíquota fixa do ICMS sobre os combustíveis vai ser definida pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que reúne secretários da Fazenda dos 26 estados e do Distrito Federal, além de técnicos do Ministério da Economia, incluindo o ministro da pasta, Paulo Guedes. A ideia do PLP 16 é que nós tenhamos, assim como no tributo federal, um valor fixo por litro. Um decreto do governo federal criou a Cédula de Produto Rural Verde. Vou te explicar como funciona. O produtor rural é estimulado a produzir e, ao mesmo tempo, preservar. Fazendo isso, ele consegue ainda uma renda extra, pois começa a receber pagamentos por serviços ambientais. Veja que bacana! A nova alternativa no mercado financeiro tem como público-alvo empresas brasileiras e estrangeiras interessadas em compensar de forma voluntária a emissão de gases de efeito estufa. Os investidores remuneram os produtores rurais para que preservem matas nativas. Na prática, funciona assim. Uma auditoria calcula quanto uma área pode compensar pela emissão de carbono e um certificado é emitido. O investidor compra o crédito verde e o dinheiro ajuda na proteção do meio ambiente. E a compensação, que vai zerar a conta do investidor, chega após um período médio de 1 ou 2 anos. Vai trazer mais uma possibilidade para o produtor rural antecipar recursos de serviços ambientais. Serviços ambientais serão lastreados no estoque de carbono da vegetação nativa. A Cédula de Produto Rural já existia como garantia de recursos para o desenvolvimento de plantações e empreendimentos rurais. E hoje é um dos principais instrumentos de financiamento da cadeia produtiva do agronegócio. Já no CPR Verde, ao invés do agricultor entregar soja, milho ou qualquer produto rural, ele entregaria a floresta nativa preservada, em pé. Então, esse instrumento seria uma compensação voluntária de carbono e geraria uma renda extra para o produtor rural. Quem tem uma propriedade rural e preserva, ao mesmo tempo que está produzindo, mas preserva, ele começa a receber pela primeira vez pagamentos por serviços ambientais. Segundo a estimativa do governo federal, até agosto deste ano, foram emitidos 84 bilhões de reais em cédulas de produto rural. E os técnicos da área agrícola do Ministério da Economia calculam que em 4 anos sejam emitidos 30 bilhões de reais em CPRs verdes. Hoje, quando um paciente não encontra vaga na rede pública, ele é encaminhado por decisão judicial para a rede privada. E esses gastos são reembolsados pelos governos estaduais. Para esses casos, o Supremo Tribunal Federal definiu o critério que deve ser seguido. Quem tem mais detalhes é o repórter Murilo Cardoso. Início da semana com informações em relação à definição do Supremo Tribunal Federal, o STF, nas condições de pagamentos nos hospitais particulares, em decisões judiciais em que determinam em que pacientes sejam internados por falta de leito na rede pública. De acordo com a decisão, os estados deverão realizar o pagamento à rede privada com base da lei que obriga as operadoras de plano de saúde a ressarcir o SUS quando o paciente é atendido em hospitais públicos. A
regra vale para os atendimentos em hospitais privados que não são conveniados com os estados. A pauta ganhou grande repercussão, já que no Distrito Federal uma operadora de saúde ganhou o direito de não ser ressarcida com base na tabela do SUS por falta de regulamentação. Na oportunidade, a operadora teve o direito de cobrar o valor que achava adequado. A partir de agora, a decisão deverá ser seguida por todo o judiciário do país. Vamos falar de economia e de como anda o bolso do brasileiro. E olha, o número de famílias com dívidas a vencer subiu 1,1 ponto percentual em setembro, ficando em 74%, um recorde da série histórica iniciada em 2010. Na comparação, a alta foi 6,8 pontos, o maior incremento anual da série histórica. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada pela Confederação Nacional do Comércio. As dívidas das famílias incluem cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa. Por outro lado, o estudo aponta que os indicadores de inadimplência caíram pelo segundo mês seguido, apesar das recentes altas dos juros e do recorde no endividamento. As famílias que declararam não ter condições de pagar suas contas e devem permanecer inadimplentes caíram em setembro, chegando a 10,3% do total. Em setembro do ano passado, eram 12% e em agosto, 10,7%. Do total de famílias endividadas, 84,6% fecharam setembro devendo no cartão de crédito. Um novo recorde para a modalidade e aumento de 5,6 pontos na comparação anual. Dívidas com carnês de lojas foram relatadas por 18,8% e o financiamento de carro por 13,2%. O Centro de Referência Paralímpico da Universidade Estadual de Maringá está capacitando professores da rede pública de ensino para atuarem na formação inicial de atletas paralímpicos. A repórter Luciana Macedo tem mais informações. Olá, para você que acompanha a TV Evangelizar, essa capacitação ela já é oferecida aos professores do município. Quem tem mais informações para a gente é a Arielle Caruso, ela que é coordenadora do Centro de Referência Paralímpica de Maringá e vai explicar melhor para a gente. Então, Arielle, é uma capacitação que já é ofertada aos professores do município. Isso, a partir da inserção do Comitê Paralímpico Brasileiro aqui na Universidade Estadual de Maringá e em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer aqui do município, nós elaboramos esse curso que tem o intuito de potencializar a visão dos profissionais a respeito da inserção das crianças com deficiência nos espaços sociais e esportivos a partir da sua inclusão integral. Esse curso ele foi primariamente oferecido aos professores da Secretaria de Esportes e Lazer. Agora nós estamos na fase dos professores da Secretaria de Educação e, a princípio, logo que acabar essa segunda rodada das capacitações, nós iremos abrir ao público em geral, aqueles que se interessarem pela temática e quiserem trabalhar com as crianças com deficiência. Bom, Maringá tem a pretensão de se tornar uma referência ao esporte paralímpico. Então, esse curso é muito importante para que os professores tenham em mente a necessidade de já incluir essas crianças desde o início. Isso. Com esse objetivo de conversar, de mostrar para os professores que as crianças e jovens, as pessoas com deficiência no geral, no âmbito esportivo, elas têm muito mais a prover do que simplesmente ser um exemplo de superação ou coisa do tipo. O esporte por si só, ele já é uma ferramenta transformadora e a partir do momento que a gente entende a potencialidade que nós profissionais temos para desenvolver nessas crianças, jovens, assim o processo ele se conclui de uma maneira muito mais assertiva para a vida desses jovens que estão inseridos no esporte. No próximo bloco, vamos falar sobre energia produzida pelo vento. Ao longo de milhares de anos, a força do vento tem sido aproveitada de inúmeras formas. Pauta Aberta está de volta. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência em todo o Brasil. Em 2 semanas, mais de 1 milhão de brasileiros receberam a dose de reforço da Covid-19. Idosos acima de 60 anos, imunossuprimidos e profissionais de saúde estão nesta etapa da imunização.
Olha, isso mesmo, com mais de 93% dos 158 milhões de brasileiros adultos já vacinados com a primeira dose, o Ministério segue, então, outra estratégia importante no combate à pandemia. O Brasil já registra mais de 1 milhão de pessoas aí que tomaram a dose de reforço. Nesta etapa da campanha, devem se vacinar os idosos acima de 60 anos, as pessoas imunossuprimidas e os profissionais de saúde que estão na linha de frente no enfrentamento da pandemia. Estes públicos foram escolhidos como prioritários por estarem entre os grupos com mais riscos de acometimento pelas formas mais graves e óbitos causados pela doença. O reforço é feito preferencialmente com o imunizante da Pfizer e a aplicação é para as pessoas que tomaram a segunda dose há mais de 6 meses, independente da vacina usada no primeiro ciclo de imunização. Já no caso dos imunossuprimidos, o reforço deve ser feito 28 dias após a segunda ou dose única. A Pfizer-BioNTech firmou 2 contratos com o governo federal com um total de 200 milhões de vacinas contra a Covid-19. A previsão é que todo esse quantitativo seja entregue até o fim de 2021. Até agora, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 88 milhões de doses do imunizante aos brasileiros. E lembrando que todos esses imunizantes, após serem entregues pelo laboratório, passam aqui no Brasil por um controle, por um processo de checagem bem rígido aí de qualidade antes de serem entregues aos estados e ao Distrito Federal. O assunto agora é energia produzida pelo vento. Para transformar vento em eletricidade de forma mais econômica e eficiente, uma nova tecnologia de energia eólica está em desenvolvimento na Universidade Federal de Santa Catarina. Cientistas do grupo UFSC-KITE trabalham em um protótipo que substitui as torres convencionais por um cabo e, no lugar das pás, é usado um tipo de asa. De acordo com o professor Alexandre Trofino, que coordena o projeto, dessa forma é possível explorar a energia dos ventos em altitudes bastante elevadas, inacessíveis para as torres convencionais. Segundo ele, a altura pode chegar a cerca de 600 metros com os cabos. Além de reduzir custos de produção, instalação e ainda tornar a energia renovável mais barata, a fauna também é beneficiada com essa nova tecnologia, uma vez que permite detectar a chegada de pássaros e desviar a operação da asa da rota, evitando a morte de muitos pássaros. Existem 55 grupos de pesquisa no mundo que estudam esse tipo de geração de energia eólica. O grupo UFSC-KITE é pioneiro e único na América Latina. Os testes com os protótipos já estão na fase final. O professor Alexandre Trofino conta que investimentos são fundamentais para a continuidade do projeto. O grupo busca parcerias e vê potencial para alimentar o mercado interno. Quanto mais opções para a geração de energia, é melhor, uma vez que hoje o Brasil depende em grande parte das hidrelétricas, que correspondem a mais de 2/3 da geração de energia do país. A nova lei da tarifa social de energia elétrica dá desconto na conta de luz para pessoas de baixa renda. Quem é inscrito no cadastro único do governo federal será incluído automaticamente. Com isso, o programa deve passar de 12 milhões para quase 16 milhões de famílias beneficiadas. Foi no auge da pandemia, ano passado, que a conta de luz da Aurélia, de São Luís, no Maranhão, ficou cara demais. Ela foi atrás de desconto e descobriu que tinha direito à tarifa social de energia. Hoje, economiza cerca de R$ 80 por mês. Nós conseguimos acessar esse desconto mensalmente. E isso vem contribuindo, claro, no orçamento da família no final do mês, porque aquele valor que onerava já possibilita a gente ter acesso a outros itens, A partir de agora, pessoas como a Aurélia não vão precisar ir atrás da tarifa social de energia elétrica. A inclusão no programa será automática para famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal que cumprem os requisitos. Além da inscrição no CAD Único, a família deve ter renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo, ou ter entre seus membros alguém que receba o benefício de prestação continuada, BPC. Também
Também tem direito famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos que tenham entre seus membros pessoa com doença ou deficiência que necessite de aparelhos médicos que consomem energia elétrica. Indígenas e quilombolas também têm direito à tarifa social. O desconto, no caso de indígenas e quilombolas, pode chegar a 100% da conta de energia. Para as demais famílias, a conta pode ficar até 65% mais barata. Atualmente, 12.200.000 famílias têm acesso à tarifa social de energia elétrica. Agora, esse número deve aumentar. Deve aumentar, sim. Existe uma demanda represada, mas isso, ao longo do tempo, vai ser colocado pelas distribuidoras dentro do programa e a gente vai ter um número estimativa final. Fernanda é beneficiária da tarifa social de energia desde o ano passado. Ela conta que economiza de R$50 a R$60 por mês. Eu adorei esse negócio da Enel com o benefício social pra gente, né? Principalmente para quem está desempregado, né? Os senadores homenagearam os atletas representantes do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, em sessão especial. Os Jogos Paralímpicos surgiram em 1960 como ferramenta para a reabilitação de pessoas com deficiência. Atualmente são organizados em 22 modalidades para atletas com diferentes graus de comprometimento de alguma função física ou mental. A primeira participação do Brasil foi em 1972, sem nenhum pódio. E este ano, em Tóquio, fizemos nossa melhor campanha, 72 medalhas, sendo 22 de ouro. A atuação do time Brasil deu orgulho e felicidade para nós, que acompanhamos a competição. Foi motivo de muita satisfação ver o nosso país conquistar a 7ª colocação no quadro de medalhas, superando outras nações como Austrália, Itália, Alemanha, França, Espanha e os próprios anfitriões japoneses. Graças ao esforço, ao talento e à dedicação de cada um de vocês que integraram o nosso time Brasil, o nosso muito obrigado. Independentemente do resultado final na competição, estão todos de parabéns. Sei que os sacrifícios pessoais e o esforço físico quase sobre-humano são parte da rotina de atletas e para-atletas. É preciso muito amor e persistência para seguir em frente na busca de um sonho que pode ser o de representar o seu país em uma competição importante, se possível conquistando medalha. Em tempos de pandemia, as dificuldades se tornaram ainda maiores, inclusive para cumprir a rotina de treinamentos previstos, mas nem esses desafios adicionais desestimularam ou diminuíram a garra e a vontade da nossa delegação. Fico super emocionada de pensar no esporte e na educação como ferramentas tão poderosas de inclusão. Lembrar vocês da nossa Lei Brasileira de Inclusão, que fez algo muito, muito importante para o Brasil. Porque a Lei Brasileira de Inclusão, que eu tive a honra de ser relatora, ela levou mais recursos da loteria para o paradesporto. Por mais que eu vivo bastante entusiasmo com as Olimpíadas, torcendo muito pelos nossos atletas brasileiros, como todos que nos ouvem e nos assistem, é com as Paralimpíadas que eu realmente me emociono, que toca profundamente no coração. A cada lançamento da Beth, a cada passo do Petrúcio, a cada abraçada do Daniel e a cada chute de Raimundo Nonato. Apenas para citar alguns, o Brasil ensinava ao mundo, em Tóquio, que aqui formamos campeões nos campos, nas quadras, principalmente na vida. O esporte amador, não só no Brasil, mas no mundo, salvo raríssimas exceções, são financiados com recursos de origem pública. No Brasil, isso talvez seja ainda mais acentuado que na maioria dos países, pelo menos aqueles que integram o top 10 do mundo. E o parlamento brasileiro tem uma grande responsabilidade na evolução que o esporte paralímpico vem tendo ao longo dos últimos anos. Nós saímos da 37ª posição em Atlanta, em 1996, e passamos, desde 2008 em Pequim, a integrar o seleto grupo
das 10 potências no esporte, considerando o quadro geral de medalhas dos Jogos Paralímpicos. Dos 260 atletas homenageados, 2 estiveram presentes à sessão e receberam um diploma de agraciamento que será encaminhado a toda a delegação. Um momento tão importante, né, mesmo de homenagem aos atletas e de incentivo também, de reconhecimento por todo o trabalho, todo o esforço. Essa foi minha segunda participação em Jogos Paralímpicos. Com certeza essa preparação foi desafiadora para todos, né? Para os dirigentes e para os atletas também. E não podemos deixar de falar aí das conquistas de todos os atletas, recordes e história que foi feita. Tem que agradecer a Bolsa Atleta, porque a Bolsa Atleta é um dos maiores programas que de fato mudou a vida. Todas as ações políticas públicas de Estado, como a lei de inclusão, a lei de incentivo ao esporte, Bolsa Atleta, são essenciais para o esporte nacional. Tem que fazer alguns ajustes nas leis, porque elas são muito complexas as leis. Para quem quer ajudar, é muito complexa para as empresas, eu acredito nisso. Essas parcerias que nos fazem evoluir, né? Não basta só a gente querer batalhar, a gente tem que ter um incentivo também financeiro. E é isso, vamos para o próximo ciclo, força total. Pauta Aberta está terminando. Nós temos um novo encontro marcado para amanhã. Até lá!